Estudo de Gênesis, a partir do capítulo. Não, de Gênesis, de Êxodo, a partir do capítulo 26. O tabernáculo e a tenda. Estritamente falando, o tabernáculo denota as cortinas internas descritas nos versículos 1 ao 6 e é cuidadosamente distinguido da tenda a cobertura de pelos de cabra que era usada para cobrir o tabernáculo. Versículo 2. Visto que a estrutura tinha 4,5 metros, 10 côvados de altura e 4,5 metros de largura. As cortinas internas terminavam a 45 centímetros, um côvado do chão dos lados norte e sul. 10 cortinas medindo 1,80 m, 4 côvados de largura, produziriam, quando unidas, uma peça do tamanho suficiente para cobrir exatamente o comprimento, 20 armações, cada uma com 70 centímetros de largura, e o fundo do tabernáculo. Versículo 3, para formar uma grande cortina, 2 conjuntos de 5 cortinas, todas costuradas uma na outra, na sua lateral. Seriam unidas por meio de uma série de colchetes e laçadas. Versículo 7, de maneira bastante semelhante, deveria ser feita a cobertura de pelo de cabra. Versículo 8, com 13,5 metros de comprimento, 30 côvados, as cortinas de pelo de cabra cobririam exatamente o topo e os 2 lados do tabernáculo. Versículo 9, 11 cortinas de 1,8 metro, 4 côvados, no caso seria 1,80 m, cada dariam uma largura de 20 metros, 44 côvados. Quando costuradas uma na outra na lateral, isso resultaria em 1,8 metro, que é 4 côvados, a mais do que o exigido para cobrir o topo e o fundo do tabernáculo. Os versículos 9b e 12 dão instruções acerca de como repartir o material em excesso. Dobrar a sexta cortina na frente do tabernáculo, resultando em 90 centímetros, 2 côvados. Comentário do versículo 12. Providenciaria uma borda protetora para a cortina interior, os 90 centímetros, 2 côvados, a mais da sexta cortina, provavelmente eram dobrados debaixo da cortina do tabernáculo. Versículo 11. Os colchetes que prendiam as cortinas de pelo de cabra não eram visíveis do interior do tabernáculo e eram por isso feitos de bronze, em contraste com os colchetes do versículo 6. Versículo 12. Este versículo não está isento de dificuldades. Aparentemente, não haveria lugar para que uma meia cortina fosse pendurada na parte de trás do tabernáculo, visto que a parte de trás já estaria completamente coberta. Talvez devamos entender que o material em excesso ficaria deitado no chão. Cassuto se reporta a TB Sabat 98b, em que a tenda é comparada a uma mulher que caminha na rua com uma parte do vestido sendo arrastada atrás dela. Os que defendem com Kennedy que toda a sexta cortina do versículo 9 se entendia além de cortina do tabernáculo no lado oriental, dobrada e suspensa por 90 centímetros como um tipo de sanefa, tem de considerar a orientação deste versículo como uma glosa equivocada. A explanação de Soltal de que a meia cortina é uma referência a 5 cortinas que foram costuradas para cobrir o topo e o fundo do tabernáculo não convence. Cortina nesta seção significa cada comprimento. As 5 cortinas
na parte de trás são incluídas nas 10 cortinas. Versículo 13, de fato, as cortinas de pelo de cabra se estendiam até o nível do chão dos dois lados, o sul e o norte dos tabernáculos. Quer dizer, do tabernáculo. Versículo 14, mais 2 coberturas são mencionadas, mas não temos mais detalhes a respeito. O versículo deixa claro que são de fato 2 coberturas, que eram coberturas e não invólucros para o transporte do tabernáculo, qual é indicado por 40:19. As armações do tabernáculo, versículo 15, armações ou tábuas formavam a estrutura de apoio das cortinas e coberturas. É comum traduzir por armações desde que apareceu o muito citado artigo de Kennedy em HDB, mas por mais atraente que seja essa hipótese, a certeza absoluta ainda está por ser alcançada. Geralmente é citado o apoio filológico do garítico e do árabe, mas a evidência ainda não é suficiente para se chegar a um veredito. Uma das diversas vantagens citadas por Kennedy é que belas cortinas internas seriam visíveis através das armações e não somente no teto, como seria no caso de tábuas de madeira maciça. Versículo 17, encaixes. Mãos, esses encaixes na extremidade inferior se ajuntariam perfeitamente nas bases de prata. Segundo Kennedy, a palavra significa verticais, colunas, as barras verticais que formavam as armações. A tradução então seria mais ou menos assim: 2 colunas por armação, cada uma encaixada na sua correspondente. Versículo 19: cada armação tinha 2 bases de prata para firmá-la na posição. Versículo 23: por meio dessas armações adicionais em cada canto, a parte de trás e dos lados do tabernáculo eram mantidos unidos, visto que a altura do tabernáculo era de 4,5 metros, 9 côvados, e o comprimento das cortinas de pelo de cabra era de 3,5 metros, 30 côvados, suficiente para cobrir o topo e os 2 lados. Concluímos que a largura do tabernáculo era de 4,5 metros, que são 10 côvados, 9 metros, 20 côvados para os 2 lados, e os restantes 4,5 metros, 10 côvados para o topo, largura. As 6 armações, versículo 22, devem ter resultado em 4 metros, 9 côvados, provavelmente deixando as 2 armações do canto para explicar o côvado, 0,45 metro que falta. Observe que a espessura das armações das pontas também pode ter sido levada em consideração. Versículo 24. Não fica claro como essas armações dos cantos deveriam ser encaixadas. A explicação de Kennedy é que essas armações serviam de apoio para as armações de cada ponta da parte de trás do tabernáculo. Elas se inclinavam para a altura da parte superior e a sua argola. Cassuto acha que as armações dos cantos eram acopladas juntadas em pares, com as armações da parte de trás em cada lado por meio de pinos e encaixes. Ele entende que colocadas numa única argola se refere aos colchetes que ficavam os pares de armações dos cantos. Essa era uma das formas usadas no Egito para fortalecer os cantos de estruturas de madeira. Eram fixadas por uma fita de cobre que as unia como uma argola. É uma solução interessante para um problema muito difícil. Versículo 25, havia então 8 armações na parede de trás. Versículo 26, somente um dos travessões, o central, entendia-se por todo o comprimento do lado ou da parte de trás, dependendo de cada caso. Os travessões eram mantidos na sua posição pelas argolas, afixadas às armações que assim davam estabilidade a toda a estrutura. O véu
Ainda no capítulo 26, o véu é o segundo véu de Hebreus 9:3. Ele anunciava a distância entre o ser humano e Deus, o rasgar em duas partes da cortina no templo de Herodes, quando o nosso Senhor morreu. Marcos 15:38. Anunciou a remoção de uma barreira ainda mais antiga em Hebreus 10:19-20. A humanidade e a morte de nosso Senhor são vistas como uma cortina de santuário, mas aí não há nenhuma ideia de obstrução, mas somente de acesso. Versículo 31, o véu deveria ser trançado da mesma forma que as cortinas internas. Versículo 33, se pressupomos que as cortinas internas alcançavam o chão da parte de trás do tabernáculo, não é difícil determinar a posição dos colchetes. A cortina estendia-se por 9 metros, 20 côvados de cada lado dos colchetes. Estes devem ter sido localizados a 4,5 metros, 10 côvados do fundo do tabernáculo, visto que o véu ficava pendurado nos colchetes. O lugar santíssimo deve ter sido um cubo com 4,5 metros, que são 10 côvados de comprimento, largura e altura. Comentário do versículo 23. O santuário interno do templo de Salomão também era em forma de cubo. 1 Reis 6:20. Os únicos acessórios do lugar santíssimo eram a arca da aliança e a tampa que ficava sobre a arca. Versículo 35. Do outro lado do véu ficava o lugar santo com os seus acessórios, a mesa e o candelabro. Havia lá também um altar de ouro, mas este não é mencionado antes de 30, do 1 ao 10. Versículo 36. Essa cortina, por estar mais distante da presença de Deus, era obra de bordador e não de artesão. Também as bases de bronze a esse respeito. Versículo 37. As bases para as colunas são citadas em 36 e 38. O altar dos holocaustos. Versículo 1. A leste da porta do tabernáculo estava o altar dos holocaustos, uma estrutura pequena de somente 1,35 metros, que são 3 côvados, no caso 1,5 metro, né? 3 côvados de altura. Versículo 2. As pontas em forma de chifre em cada um dos 4 cantos tinham um uso prático, já que os animais do sacrifício eram amarrados nelas. Ocasionalmente, delinquentes buscavam o refúgio do santuário neste altar, agarrando-se a essas pontas. Versículo 4,5. Em torno dos 4 lados e à meia altura do altar havia uma beirada. Versículo 5. Embora não seja mencionada nenhuma função para a beirada, geralmente supõe-se que ela existia para que os sacerdotes ficassem em pé sobre ela na hora de oferecer sacrifícios. Levíticos 9:22. É citado muitas vezes como base para essa suposição, mas pode-se questionar se essa plataforma era necessária no caso de um altar cujo topo ficava a 1,35 metros do chão. O versículo 5 mostra que a beirada devia ficar cerca de 60 centímetros no topo do altar. Uma fotografia de um altar de incenso cananeu completo com uma beirada ornamental, e observe que o altar tem apenas cerca de 55 centímetros. A explicação para a beirada apresentada aqui é também a preferida de Cassuto. A grelha ficava abaixo da beirada do altar e estendia-se até o chão. Assim, a metade inferior do altar provavelmente ficava encerrada numa grelha de bronze, talvez para facilitar a ventilação. Muito menos satisfatória é a explicação segundo a qual a beirada ficava na parte interna do altar e que a grelha apoiava-se nela. É difícil entender como as argolas do versículo 4 cumpririam a sua função se a grelha estivesse no interior do altar, visto que o altar era oco, e em vista da orientação do versículo 20, do 24 ao 25, alguns eruditos sugerem que ele tenha sido preenchido com terra e pedras. Também seja significativo em relação a isso que, ao contrário do altar de incenso, não há menção
de uma parte superior. O pátio, 27, do 9 ao 19. Versículo 9. É impossível ter certeza acerca da exata disposição das cortinas que demarcavam o pátio. O todo formava um retângulo de 45 metros, 100 côvados de comprimento por 22,5 metros, que são 50 côvados de largura. Versículo 18. Não se afirma em lugar nenhum que a distância entre as colunas era de 2,25 metros, que são 5 côvados, embora essa possa ter sido a intenção, nem se menciona o número total de colunas. A disposição mais simples de se representar em diagrama teria sido a mais difícil de se produzir na prática, visto que significa frações de côvado impraticáveis para as distâncias entre as colunas. De acordo com a reconstrução, as colunas dos cantos precisam ser contadas 2 vezes, uma com o comprimento e uma com a largura, nos lados norte e sul. Portanto, haveria 19 cortinas em 20 colunas. No lado oeste dos fundos, 9 cortinas em 10 colunas. Uma vantagem especial desse esquema é que torna fácil explicar as informações apresentadas para o lado leste. Se a primeira e quinta colunas do portão também serviam de colunas adicionais para os 2 ombros, como o hebraico descreve as seções lados de cada lado do portão. Um sistema constituído de intervalos de 2,25 metros, 5 côvados entre as colunas também é possível e é defendido por driver, cassuto, etc. Isso requer que cada lado tenha tido uma coluna a mais do que o número de colunas especificado, a não ser que a última coluna em cada caso também sirva como primeira do lado adjacente. Na ponta do lado leste, há a pequena complicação de que um conjunto de cortinas é apoiado por suas próprias 3 colunas e pela primeira das 4 colunas do portão, enquanto no outro lado as cortinas são apoiadas pela coluna mais próxima da seção lateral, bem como pelas 4 colunas determinadas especialmente para elas. O primeiro esquema está de acordo com a reconstrução de D.W. Goodwin, ilustrada na IBD, páginas 1508. No IBD, página 1510, há uma breve exposição dos 2 esquemas. O segundo diagrama mostrado lá segue a mesma disposição da reconstrução, mas com uma disposição variante que é permissível, das colunas e das cortinas do lado leste. Versículo 10. As ligaduras talvez tenham sido filetes ornamentais logo abaixo dos capitéis. Não há como ter certeza do seu significado, mas provavelmente não se tinha em mente um tipo de vara de ligação entre as colunas. Versículo 19. Foram usadas cordas e estacas para manter bem firmadas as colunas tanto do tabernáculo quanto da cerca do pátio. As cordas são mencionadas em 35:18. O candelabro. Capítulo 27, do 20 em diante. Versículo 20. Há diferenças de opinião quanto a se essa iluminação é o candelabro de ouro que ficava do lado sul do lugar santo. Levíticos 24, do 1 ao 4, parece apoiar essa identificação. De acordo com a tradição mishnaica, para produzir o azeite puro de olivas batidas, as olivas eram batidas levemente num pilão. Normalmente se obtinha o azeite ao triturá-las numa prensa de 2 pedras. Fiquem sempre acesas. Literal, continuamente, que deve ser especificado como do entardecer até de manhã. Versículo 21. Confira 30
do 7 ao 8 e 1 Samuel 3:3. A mesma palavra é usada em conjunção com ofertas contínuas. Versículo 21. A localização desse candelabro do lado de fora do véu também sugere que este é o candelabro de ouro. 2. O preparo dos sacerdotes. Letra A. Vestes e insígnia. O colete sacerdotal. 28, do 1 ao 14. Quase todo o capítulo é usado para descrever as vestes do sumo sacerdote. As vestes mais simples de sacerdotes subalternos são detalhadas nos versículos 40 a 43. Versículo 2. Honra ou beleza, NTLH, ou ainda ornamento, BJ. Como nos tecidos usados para as cortinas do tabernáculo, descobrimos que santidade e beleza não são incompatíveis, e isso é especialmente verdade para os aspectos mencionados em Hebreus 12, do 18 ao 24. Versículo 4. Se a afirmação do Talmud acerca do comprimento do cinturão, 32 côvados, 14,4 metros, estiver próxima da correta, talvez seria melhor traduzir por faixa ou banda. Versículo 6, 7. As opiniões acerca do significado de éfode, NVI, colete, estão divididas entre colete e tanga, com base em 2 Samuel 6,14, a apresentação nada modesta de Davi vestindo o éfode, NVI, colete sacerdotal de linho. Talvez possamos concluir que seja o último. O menino Samuel vestia um éfode em Siló, túnica de linho, 1 Samuel 2,18, NVI, e os sacerdotes de Nob tinham vestimentas semelhantes, 1 Samuel 22,18. Versículo 6. Diferentemente das cortinas internas do tabernáculo, o colete tinha fios de ouro entretecidos nas cores conhecidas. Versículo 7 e 8. Não importa se era um colete ou uma tanga, ele era firmado por duas ombreiras que eram atadas às suas duas extremidades, parte frontal e dorsal, e também por um cinturão em volta da cintura do sacerdote. Versículo 9. Afixadas às ombreiras do colete havia duas pedras de onix presas por filigramas de ouro. Versículo 11. Com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 9. Assim era simbolizada a intercessão do sumo sacerdote por todas as tribos de Israel. Os versículos 13 e 14 dão informações adicionais acerca das filigramas e correntes de ouro pelas quais o peitoral de decisões, versículo 15, seria afixado ao colete sacerdotal. O peitoral de decisões. Versículo 15. O peitoral de decisões é assim chamado porque continha o Urim e o Tumim, o meio pelo qual se obtinham a orientação e as decisões divinas. Peitoral traduz uma palavra de etimologia incerta e é sugerida antes pela descrição que se dá aqui em textos paralelos do capítulo 39. Versículo 16. Feito do mesmo material que o colete sacerdotal, o peitoral media cerca de 23 centímetros por 23 centímetros e era dobrado em duas partes para formar um bolso. Versículo 17. 12 pedras preciosas, muitas já não identificáveis, deveriam ser montadas em engastes de ouro. Versículo 20, NTLH. E afixadas à parte frontal do peitoral. Versículo 22. O peitoral deveria ser afixado aos dois conjuntos de filigranas, e assim as ombreiras do colete por meio de duas correntes de ouro. Versículo 26. Um cordão azul atado às duas argolas de ouro seria o suficiente para prender as extremidades inferiores do peitoral à parte intermediária do colete. Versículo 30. O Urim e o Tumim seriam colocados no bolso do peitoral. Confira o comentário do versículo 16. Não sabemos o que era exatamente, objetos para se conhecer a vontade de Deus. Nota de rodapé da NVI, nem o método de sua utilização.
1 Samuel 23, 9 ao 12 e 1 Samuel 14, 41, como reconstruído na RSV e na NEB com a ajuda da Septuaginta e da Vulgata. Parece que incluía algum método de tirar sortes com base em resposta simples de sim ou não. O manto do colete sacerdotal, versículo 31 ao 32. Este manto de fios de tecido azul, do tipo usado por pessoas de elite, 1 Samuel 18:4, Ezequiel 26:16, era puxado sobre a cabeça no estilo do poncho sul-americano. A abertura era especialmente reforçada para não se rasgar. NVI Gola em Salmos 133:2. Versículo 32, Gola, o Targum Onkelos, traz crosta dura como de tartaruga. E isso tem apoio agora na consideração de que a mesma palavra ocorre no samaritano com esse significado. A tradução da NEB com uma borda costurada para cima é fundamentada em etimologia diferente, como indicado na nota de rodapé. Versículo 33 e 34, sinos e romãs eram dispostos alternadamente para enfeitar a borda do manto. Versículo 35, tinham significado mais do que decorativo. O decoro exigia que a entrada fosse precedida por um anúncio e o sacerdote deveria tomar o cuidado de não entrar no santuário de forma irreverente, cassuto. Pode ser que João 19:23 contenha uma alusão ao manto do colete sacerdotal, diadema e turbante, 28, 36 ou 38. Versículo 36 a 37, antes de se falar do turbante em si, vem as instruções acerca do diadema que seria afixado a ele. A palavra hebraica traduzida por diadema, placa de ouro, NTLH, provavelmente significa basicamente algo brilhante. Na maioria dos casos, deve ser traduzida por flor ou botão. Versículo 38. A exatidão ritual é ordenada para que as ofertas dos sacerdotes, como apresentadas pelo sumo sacerdote, possam ser aceitas. Essa placa, com sua inscrição em letras sagradas, como se grava um selo, verso 36, serviria para compensar por qualquer infração de exigências rituais que talvez o sumo sacerdote cometesse durante o cumprimento de suas tarefas. Itens diversos 28 e 39. Versículo 39. Esse tipo de túnica era parecida com uma batina. Como item de vestimenta, não era restrito ao sacerdócio. Fora da lista de vestimentos sacerdotais, o turbante e o cinturão ocorrem somente uma vez. Ezequiel 21:26 e Isaías 22:21, respectivamente, o turbante com referência ao rei e o cinturão relacionado a um oficial real de alta patente. Vestimentas para os sacerdotes comuns, 28 do 40 ao 43, versículo 40. Os sacerdotes comuns também usavam túnicas e cinturões, mesmos termos usados para o sumo sacerdote no versículo 39. Gorros podem ser turbantes de estilo menos elaborado do que o do sumo sacerdote, de acordo com 29:9, Levíticos 8:13, eles eram amarrados à cabeça. O versículo 41 anuncia o tema do capítulo 29. Versículo 42, nudez ritual, especialmente para sacerdotes, era a característica de algumas religiões antigas de Israel, deveria ser totalmente diferente. Letra B, orientações acerca da consagração dos sacerdotes, purificação, vestimentas e unção, 29 do 1 ao 9. Versículo 1, primeiramente são apresentados os detalhes do que vai ser exigido para os diferentes sacrifícios. Versículo 2, são 3 tipos de ofertas de cereais, comentário de Levíticos 2:10. Versículo 4, enquanto Arão e seus filhos não tiverem sido levados e não se tiver feito um sacrifício por eles, não pode entrar na tenda do encontro. As instruções acerca da bacia são dadas somente
em 30, do 17 ao 21. Nesse texto, versículo 20 e 21, é ordenado que sejam lavados regularmente mãos e pés antes do serviço no tabernáculo ou no pátio. Provavelmente devemos entender que o corpo inteiro deve ser levado nessa ocasião. Hebreus 10, 22. Oséias versículos 5 e 6 parecem mencionar a ordem em que os diversos elementos deveriam ser vestidos. Levíticos 8, 7, versículo 6, a coroa sagrada é a placa de ouro pura descrito em 28:36. A Neb diz o símbolo da santa dedicação. Versículo 7, aqui só Arão foi ungido. Versículo 28:41. Versículo 9, depois de cinturões, falta de expressão em Arão e em seus filhos, na Septuaginta, embora esteja em Levíticos 8, 7. As palavras talvez tenham sido incluídas no hebraico para compensar a omissão nos versículos anteriores. Dedicará, como em 28:41, a expressão hebraica é literalmente encher a mão. Essa expressão ocorre nos textos acadianos de Mari, segundo milênio a.C., com referência ao pagamento de taxas por serviços prestados. Confira note. No Antigo Testamento, a expressão pode significar ou a colocação de um objeto sagrado nas mãos dos sacerdotes como símbolo de sua função stalker, ou o preenchimento das mãos dos sacerdotes com o seu primeiro sacrifício, driver, comparando com o versículo 24. Mas é possível também que as palavras tivessem perdido o seu significado original nessa época e simplesmente significasse consagrar sacrifícios pelos sacerdotes. Versículo 10. O novilho era sacrificado como oferta pelo pecado. Ao colocar as suas mãos sobre a cabeça do novilho, Arão e seus filhos se identificavam com o animal. Versículo 12, em Levíticos 4:7, fazendo menção dos pecados cometidos por um sacerdote no cumprimento de sua tarefa, o sangue da oferta pelo pecado é colocado nas pontas do altar do incenso. Aqui a referência é ao altar de holocaustos. Os sacerdotes, antes de se completar a sua consagração, são tratados como leigos. Versículo 13. Ver comentário de Levíticos 3, 3 e 4. Versículo 14. Esse era o procedimento normal para a oferta pelo pecado de um sacerdote. Levíticos 4, 11. Versículo 15. O segundo sacrifício era um cordeiro como oferta queimada, diferentemente do novilho usado como oferta pelo pecado. Este era queimado totalmente de acordo com Levíticos 1, 10, 13. Versículo 18. A oferta de alimentos da Neb pressupõe que a palavra traduzida por preparada no fogo tem ligação com um homônimo que significa alimento. O versículo 19 introduz o cordeiro da oferta da ordenação. Versículo 20. Na aplicação do sangue na orelha, polegar e pé direitos dos sacerdotes, era simbolizada a sua atual consagração a Deus. A existência de um ritual semelhante em conjunção com a purificação dos leprosos, Levíticos 14, do 14 ao 17, não excluiria esse significado no caso dos sacerdotes no dia da sua consagração. O elo sagrado entre o sacerdote e o altar era representado pelo derramar do resto do sangue nas paredes do altar. Versículo 22. Para fazer provisão correta para a ocasião, o cordeiro da oferta de ordenação era de fato uma oferta de comunhão. Levíticos 3:3. Coxa está correto e não ombro, como em algumas versões. Versículo 24. E apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. A explanação tradicional é apresentada por Stalker. A cerimônia da oferta movida significava que algumas partes do sacrifício eram movidas ou alçadas para o altar, dando o sentido de que eram dadas a Deus e depois movidas
de volta novamente, indicando que estavam sendo devolvidas por Deus aos sacerdotes para que estes as comessem. Uma explicação totalmente diferente foi proposta por Sir Godfrey Driver em JSS de 1956, página 97 a 105. Ela está claramente representada na versão da NTLH, e faça com que eles o separem para mim como oferta especial. Assim, a chamada oferta movida é considerada uma porção especial do animal do sacrifício que foi removida para ser apresentada a Deus. E qualquer ideia de movimento ritual está excluída. Em apoio a essa nova teoria, tem sido destacado que a ideia de movimento ritual não se encaixa bem com a descrição dos levitas como oferta movida, em Números 8:11, versículo 26. Moisés estava agindo como sacerdote nessa ocasião e por isso estava autorizado a compartilhar do sacrifício animal em concordância com as regras da oferta da comunhão. Versículos 27 e 28, de acordo com os versículos 22 a 25, a coxa era queimada no altar. A entrega tanto do peito quanto da coxa aos sacerdotes é uma característica das ofertas da comunhão regulares. Essas partes sempre serão dadas. É preferível pensar aqui em contribuições, neb, regulares a ofertas alçadas. A ideia de movimento ritual certamente deveria ser abandonada neste caso. Confira o comentário acerca de ofertas movidas no versículo 24. Regulamentações diversas, 29 a 46. Versículo 29. As vestes sagradas de Arão deveriam ser passadas a seus sucessores, e assim como a sua consagração deveria durar 7 dias, também os seus sucessores deveriam ter o mesmo período de iniciação. Versículo 31. A carne restante do cordeiro da ordenação deveria ser cozida e então comida junto com o pão que ainda restava na cesta. Somente os sacerdotes podiam participar dessa refeição. Versículo 36, feito por mãos humanas e por isso impuro, o altar foi dedicado para uso sagrado por meio de uma oferta pelo pecado, propiciação. Versículo 37, em cada um dos 7 dias da ordenação deveria ser feita uma oferta pelo pecado. Depois de o altar se tornar santíssimo e sua santidade seria transmissível, todo aquele que seria melhor, NTLH, qualquer pessoa ou coisa nele tocar passa ao domínio do sagrado e está à disposição de Deus. Versículo 38. As instruções agora se aplicam aos sacrifícios regulares diários. A palavra tamid é traduzida por regularmente e se tornou a forma aceita para a oferta contínua. Versículo 39, ao entardecer entre os 2 anoiteceres. Versículo 40, ofertas de cereais podiam ser sacrifícios independentes ou, como aqui, suplementares. Versículo 43, será consagrado pela minha glória, o tabernáculo será santificado pela presença divina. Número 3, instruções diversas, 30, do 1 em diante. Versículo 1. Embora o altar dourado de incenso estivesse localizado dentro do lugar santo, ele é mencionado apenas em 25, 23, 40. Sugere-se comumente que o altar do incenso não pertencia ao tabernáculo original e, em parte, porque parece ser acrescentado como um apêndice. É uma conclusão muito drástica fundamentar esta ideia em evidências tão esparsas, que o altar dos holocaustos seja mencionado diversas vezes como altar. O altar não significa necessariamente que fosse o único altar do tabernáculo, mas era o altar de uso mais comum. Foram encontrados altares de incenso datando do início do 1º milênio a.C. em diversos sítios cananeus. É bem provável que Israel tenha usado um acessório desses
nos seus rituais de adoração nessa época, como também na época do exílio e talvez mais ainda depois do exílio. Versículo 2, 90 centímetros de altura. O altar dos holocaustos tinha 1,35 metros, 3 côvados de altura. O versículo 3, moldura, comentário de 25:11. Versículo 6, a posição do altar de ouro em relação à arca da aliança, hebraico do testemunho. No hebraico está do testemunho. E a tampa é destacada. Confira 40.5. Em 1 Reis 6:22, o altar de incenso no templo de Salomão é descrito de forma semelhante. Revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Hebreus 9:3. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso. Talvez deva ser entendido à luz de referências com essa. Versículo 9. Outro tipo de incenso. Os ingredientes exigidos são apresentados nos versículos 34 a 38. Outro, literalmente estranho, é a palavra usada para descrever o fogo oferecido por Nadab e Abiú. Levíticos 10:1. Versículo 10. A propiciação para o altar era feita anualmente como parte do ritual do dia da expiação. A expiação está dividida acerca da questão de se Levíticos 16, 18, 19 está falando do altar de incenso ou do altar dos holocaustos. De qualquer maneira, esse não foi o único caso em que o altar do incenso foi associado a um ritual de sangue. Levíticos 4, 7. Cassuto observa que esse é o único acessório do tabernáculo do qual se diz que é santíssimo, para que ninguém pensasse que, por ser descrito, por último, sua santidade fosse menor do que a dos outros acessórios, mas confira o versículo 29. Regulamentações para o recenseamento. 30 do 11 ao 16. Versículo 12. O recenseamento. Então aqui eu vou gravar outro vídeo com essa parte do capítulo 30.